Pessoal, boa noite. Olha eu por aqui de novo. Como eu falei no vídeo passado, essa aqui é a segunda parte desse vídeo sobre as vantagens do contraturno. Então eu vou finalizar ele hoje. Quero ver se consigo editar e postar ainda hoje. Eu vou seguir falando sobre as vantagens do contraturno, né, que são muitas e são pontos marcantes assim com relação ao contraturno. Então vamos começar. Valorizar as relações. A educação no contraturno permite maior tempo de relacionamento com os colegas e professores, valorizando assim a comunicação e a cooperação. Aquele sentido que eu já venho falando, né? Enquanto sala de aula, a professora é uma só para 30 alunos, e no contraturno é uma professora para menos alunos, a quantidade é menor, porque nem toda turma participa, turma fechada do contraturno. Então a professora consegue se expressar melhor, os alunos também, ela vai valorizar a comunicação e a cooperação, porque como eles vão ser menos alunos em sala de aula, eles vão partilhar mais materiais, vão partilhar salas, porque nem sempre eles vão ficar na sala, que é a sala que eles estudam de manhã, porque no turno inverso, por exemplo, os alunos da manhã, eles de manhã estudam em uma determinada sala. À tarde, é outras crianças que ocupam, é outra turma que ocupa. Então, no contraturno, eles provavelmente não vão ficar naquela sala. Eles podem fazer uma ou outra atividade em sala de aula, no mais são todas atividades práticas, na grande maioria, uma aula específica, né? Como eu falei, depois vai ter vídeo sobre as atividades que são desenvolvidas no contraturno. Então, para eles, essa troca, essa cooperação de sala de aula, de valorização do coletivo, que eu usei a sala de manhã e de tarde a outra turma que usa, é uma das grandes vantagens do contraturno. Otimizar o tempo. Aquela rotina frenética das famílias de almoçar e deixar as crianças em um determinado local vai dar lugar à confiança de saber que seu filho está na escola. Lá você conhece e confia e pode dar continuidade ao seu dia a dia. Muitas vezes, né, os pais largam a criança de manhã na escola, na grande maioria, né, por causa das rotinas de hoje em dia, das famílias, onde a mãe colabora, trabalha para colaborar com a renda da família, não fica só em casa, como antigamente, cuidando das crianças. Eles deixam as crianças na escola de manhã e na hora do almoço fica aquele impasse, né? Tem que parar o trabalho, às vezes é longe, não dá tempo de chegar, é uma hora só de almoço. Busca as crianças ali, leva para casa de alguém para deixar para a criança almoçar e passar a tarde, ou contrata alguma pessoa que vai buscar essa criança na escola, aí a pessoa se atrasa e o pai e a mãe ficam no trabalho inseguros, a qualquer momento podem me ligar, não deu certo, buscar alguém, a pessoa se atrasou, e os motivos, os problemas podem acontecer uma infinidade. E já com as crianças que ficam, né, no contraturno, seja de manhã ou seja de tarde, se for à tarde, o aluno estuda à tarde e tem o contraturno de manhã, o pai ou a mãe podem largar essa criança na escola, deixar essa criança na escola de manhã para fazer as atividades de contraturno, irem trabalhar tranquilas, na hora. Bom, voltando para o que eu estava falando, é escuro aqui, gente. Voltando para o que eu estava falando, vamos continuar então a partir daqui. Maior segurança. Às vezes, os pais precisam que as crianças esperem na frente do curso, por exemplo, podendo assim acontecer um acidente. Quando a criança está na escola, ela fica dentro da sala de aula sob a supervisão do professor, gerando mais tranquilidade e segurança para os pais. É aquilo, às vezes a criança faz um curso à tarde, porque já está maiorzinho, ou mesmo uma aula de dança, alguma coisa, faz à tarde, e o pai, na hora da saída, pede para que essa criança espere ele na frente da escola. E pode acontecer N acidentes, uma criança se perder, atravessar a rua, atropelamentos, acidentes.
E já quando a criança fica dentro de sala de aula, ela está na escola, nesse turno inverso, a segurança é maior, porque essa criança está sob a supervisão de um professor, de um orientador, de um outro professor de uma outra atividade, de uma aula de dança, de uma aula de línguas. Então a criança está dentro da escola. Isso gera uma tranquilidade para os pais e para a criança também, que as crianças, os bem pequenos, primeira, segunda até a quinta série, às vezes não, na maioria das vezes não estão acostumados a sair sozinhos. Então eles ficando dentro da escola, o professor consegue cuidar, né, orientar essa criança até que o pai chegue na porta da sala de aula para pegar eles. E isso gera uma tranquilidade, é uma das vantagens do contraturno, do aluno estar dentro da escola esperando o pai chegar no final do turno, ou mesmo alguém ir buscar, que não seja pai, uma mãe, um irmão mais velho, alguém que vai buscar, que a criança conheça, e a criança vai sair em segurança de dentro da escola. Rotina, tempo livre e bem-estar. Aliado à rotina do contraturno, entra em pauta o tempo livre e o bem-estar. Pelo fato do contraturno ser em horário extra, faz com que a criança aproveite melhor o tempo livre, gerando a sensação de bem-estar, melhorando assim suas habilidades, motivação e criatividade. Desenvolvendo todos aqueles pontos que já venho falando desde o início do trabalho. Fica uma criança mais comunicativa, fica uma criança mais responsável pelas suas coisas, fica uma criança mais participativa, porque ela vai ter que trabalhar em grupo com outros alunos, vai desenvolver muitas habilidades que eles têm, mas vão ficar mais desenvolvidas, com a criatividade e a originalidade, e isso se torna uma rotina. Já sabe que vai para a aula de manhã e à tarde vai ficar no contraturno ou vice-versa. Vai ir para o contraturno de manhã e à tarde vai ter a aula normal, o pai ou a mãe, um irmão, uma tia, vai pegar no final do dia. Às vezes, até os pais, por pegarem mais cedo o serviço, vão pedir que alguém leve essa criança, ela vai ficar em segurança o dia todo dentro da escola, dentro da sala de aula, atendendo as aulas do currículo e as aulas de contraturno, as atividades extras, reforço escolar, vai fazer o tema de casa, vai receber uma refeição balanceada. Isso tudo se torna uma rotina, que é muito importante para os pequenos, principalmente para os pequenos. É muito importante essa rotina. Os pais. Um grande desafio dos pais é encontrar atividades para as crianças depois do horário da escola. O contraturno escolar entra com maior força nessas famílias, que fazem grandes manobras com os pequenos para poder assisti-los da melhor forma. Sabendo que seus filhos estão na escola, seguros, orientados e alimentados, é muita vantagem para as famílias de hoje. Aquilo, deixar a criança num ambiente onde a gente conhece. Às vezes a escola é do bairro, é próximo de casa, 2, 3 quadras de casa. Às vezes até os pais já estudaram nessa escola. Então eles conhecem diretor, pessoal de cantina, funcionários de manutenção. Os pais conhecem, a escola está inserida naquela comunidade. Então nada melhor do que deixar o seu filho lá no turno inverso ao que ele tem em aula. E isso já sabe que vai fazer aulas de reforço escolar, uma aula extra de ginástica, vai aprender uma língua se a escola dispuser desse tempo. Isso faz com que o tempo da criança seja preenchido, que é muito importante, que é uma coisa que os pais procuram hoje em dia, que a criança ocupe o seu tempo que não está na escola, porque senão vai ficar na frente da televisão, vai ficar com o celular na mão. As crianças vão conhecer brincadeiras novas, coisas que eles não estão acostumados. Tem criança que nunca viu, às vezes, um peão, que é essas coisas que os meninos mais antigos jogavam, pular amarelinha, 5 Marias, dama, esses jogos de tabuleiro
todos, atividades ao ar livre, pintura. E isso é uma coisa que vai ser desenvolvida nessas crianças no contraturno. A alimentação, muito importante. Se a criança fica de manhã, ela vai receber um lanche balanceado, vai ir para a aula, vai sair para o recreio depois com seus colegas. Ficando no turno isso no turno da manhã. Quando ela fica no turno da tarde, depois da aula, ela vai receber o almoço, vai ter um tempo para descansar, vai assistir televisão, um pouco de TV, porque a TV faz parte da cultura da gente. Nós todos, a gente assiste TV todo dia, que seja um pouco. As crianças também vão passar por isso. Só que tudo com controle, tudo com horário, tudo dentro de uma rotina, que isso é importante para eles. Eles já sabem, eles vão ter um calendário, vão ter um horário, vão ter rotina, né, de atividades, e eles vão ficar mais responsáveis por carregar o material para a escola, por contar para os pais as atividades que foram feitas, planejar passeios. Os professores podem levar eles para fazer passeios, lugares que eles não conhecem, lugares às vezes que eles só foram uma ou duas vezes, que os pais por pouco tempo não conseguem levar as crianças, seja numa praça, num museu, no cinema. Mesmo no cinema, tem criança que pouco vai. Agora tá tudo, né? Esse nosso ano tá diferente, mas é coisas que as crianças vão gostar muito de fazer, vão fazer com os colegas, com os amigos da mesma idade. Então isso é muito importante para eles. O contraturno é uma ótima alternativa para os alunos que aproveitam as experiências mais práticas e estimulantes, além de concentrarem as atividades extracurriculares em um só local. Aquilo, meu filho faz uma aula de dança, faz uma aula de línguas e uma aula de pintura, só que cada uma em um lugar. Aí eu vou ter que dispor alguém para levar, para fazer essa andança com a criança daqui para lá e de lá para cá. Vou ter que às vezes contratar um transporte. E já na escola ele vai desenvolver todas as atividades, porque as atividades de contraturno são as mais variadas. E eles vão ter dias, né? Na segunda faz uma coisa, na terça outra, na quarta outra. Eles vão desenvolver essas atividades, vão fazer tudo num lugar, num único lugar. Ainda vai ter o lanche, vai ser um ambiente onde eles conhecem. E todas as atividades concentradas em um só lugar, que isso é muito importante. E aproveitando as experiências mais práticas e estimulantes. Um jogo de futebol, um jogo de vôlei, uma aula de patinação, uma aula de skate, uma aula de pintura, culinária. Quando eu vou gravar o vídeo ainda sobre as atividades do contraturno, vocês vão ver que são as mais variadas. As crianças vão gostar muito de participar de todas. E a escola precisa, né, como eu já estou falando já há alguns dias, deixar essas atividades atrativas para que eles sintam vontade de ir no outro dia, no outro, e convidar os colegas. Acaba que 10 alunos, às vezes, de uma turma faz. Aí eles começam a conversar entre eles na sala sobre as atividades que é feita no contraturno, demonstra interesse nos outros, desperta o interesse nos outros, vão acabar querendo participar. E como eu disse, né, todas essas atividades extracurriculares concentradas em um único lugar, dentro da escola. Para que isso tudo aconteça com qualidade, é preciso que os objetivos da escola estejam alinhados. O que a escola quer oferecer para o aluno? Ela quer oferecer uma aula de teatro com qualidade. Ela quer oferecer uma aula de pintura com qualidade. Que isso agregue valores, agregue conhecimento, aprendizagem. Melhora do rendimento escolar, como eu falei antes, né? Tive 2 vídeos sobre o rendimento escolar. As experiências mais práticas das atividades extras contribuem para a concentração e para o interesse nas aulas. Os alunos têm a oportunidade de tirar as dúvidas, de fixar os aprendizados e de aprofundar os conhecimentos com a orientação dos professores que trabalham em conjunto. Um conjunto de professores. O professor da manhã, aliado ao professor do contraturno, expressa suas dificuldades que ele está tendo com os alunos em sala de aula. Esse consegue passar um melhor conhecimento, passar uma melhor aprendizagem, porque são menos alunos, ele vai conseguir dar uma atenção especial, vem falando isso já há bastante tempo. Ele vai conseguir se aprofundar na dificuldade.
para que o aluno sane essa dificuldade, para que ele chegue na aula sabendo o conteúdo, para que ele entenda da matéria que está acontecendo, ele consiga fazer os temas de casa com orientação, porque às vezes a família, o pai e a mãe, eles querem ajudar, mas o tempo, não tem o conhecimento sobre aquele determinado assunto, um recorte de uma palavra quando é os pequenos, né? Porque o meu contraturno aqui está direcionado para os pequenos, até o 5º ano, até o 4º, 5º ano. Então, levar recortes, levar uma revista, uma determinada figura, e isso às vezes os pais com pouco tempo já chegam no horário de janta, se torna mais difícil, já estão cansados do dia todo no trabalho, e quando eles estão lá nas atividades de contraturno, eles já fazem isso com prazer, isso vai acabar fazendo parte da rotina e vai ser mais tranquilo. Hoje a gente vai temos que levar palavras para a sala de aula, palavras com determinada letra. A professora já vai orientar, já vai distribuir material, depois eles mesmos limpam a sala, catam os lixos, não deixam papel jogado, vai aumentando a responsabilidade pelo material, pelas coisas que estão ao seu redor, que todo mundo tem guarda sua tesoura, que não é para deixar ali. Essas orientações que os professores trabalham em aula de contraturno é importante para que eles cresçam, para que eles amadureçam, fiquem responsáveis com as suas coisas. Depois do lanche a gente vai escovar os dentes, ninguém vai deixar a escova no banheiro, ninguém vai perder a tampinha da pasta de dente porque tem que levar para casa. Então essas coisas todas vai sendo colocadas para as crianças de uma maneira mais tranquila. Isso ajuda também em casa, porque eles vão se tornar mais responsáveis até em casa e em passar essa responsabilidade para os irmãos menores, que tem alguns que têm irmãos menores, eles vão acabar ajudando os pais com irmãos menores e com a rotina de todo dia. Bom uso do tempo ocioso. O contraturno escolar oferece uma opção para que os estudantes estejam em segurança, recebendo bons estímulos e construindo o seu futuro, ficando de certa forma longe de eletrônicos e da TV, usando melhor o tempo. Aquilo, ali na gravura do slide, tem as crianças trabalhando na horta. A professora está trabalhando a letra H, o fim da atividade, culminando a atividade seria construir uma horta, fazer uma horta. Às vezes ela não tem tempo de fazer isso, em tempo hábil para fazer isso durante a aula. Ela passa isso para a professora de contraturno, essa consegue com eles se dedicar somente à atividade de fazer a horta. Então eles vão aprender toda a matéria em cima da letra dos produtos que são plantados na horta, e à tarde ou de manhã no contraturno eles vão se dedicar só à horta. Ou seja, fecha a atividade com chave de ouro fazendo a horta. Eles vão ter o prazer de tocar na terra, de manusear objetos, de plantar, de contar para os colegas depois que foram eles que plantaram. A gente que plantou aquela cebolinha, a gente que plantou aquele tomate. Vão acabar usando esses legumes, essas frutas nas refeições deles. Isso é muito gratificante, né? Eles vão ter orgulho de contar a atividade que eles fizeram, que eles realizaram, vão cuidar daquela horta. Todo dia tem que molhar, ir lá tirar as folhinhas secas, ver se não está com algum bichinho, e ver bichinhos, né, que normais de horta, minhoca, essas coisas, eles vão acabar conhecendo também e tudo isso com segurança, orientado por um bom professor, um professor qualificado, um professor com experiência de contraturno, um professor com uma experiência mais, como se diz, mais simples, assim, de manuseio de horta. Essas coisas eles vão gostar de fazer, essas atividades, e vão ficar longe, isso que é muito importante, longe dos eletrônicos, televisão, celular, pelo menos pelo tempo que eles estão na escola, porque eles vão aproveitar melhor o que eles estão aprendendo, a atividade nova que eles estão fazendo.
Incentivo ao desenvolvimento emocional. Se nas aulas regulares os estudantes precisam se concentrar e na maioria das vezes ficar em silêncio, o contraturno oferece uma oportunidade de interação intensa com colegas e professores. Comunicação. Isso desde o início eu falei. Eles conseguem desenvolver sentimentos, conseguem contar as coisas, eles vão estar mais próximos do professor, conseguem contar as coisas para eles, coisas que eles estão sentindo, a vergonha acaba sumindo, as crianças muito envergonhadas ficam mais soltas, mais extrovertidas, participam de peças de teatro, cantam, dançam, porque fazem aula de dança. Lá um dia tem uma apresentação, eles se apresentam, constroem material, eles mesmos constroem fantasias para apresentar os espetáculos, onde a escola toda participa, uma interação entre aluno, 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 professor, professor, diretor, diretor, comunidade escolar. Então essa interação deles é muito boa, muito benéfica para todos, para toda a comunidade no geral. Escola, aluno, professor, diretor, pais, toda a comunidade fica inserida nesse contexto de verificar, ir no espetáculo de final de ano, no final de semestre, quando termina aquele ciclo de aulas, eles fazem uma apresentação, uma exposição e a comunidade toda participa. Desenvolvimento de novas habilidades. O contraturno escolar contribui para a aquisição de novas habilidades, como autogestão, criatividade e interação. Durante a execução, os estudantes trabalham mente e corpo de forma integrada. De novo, o exemplo das crianças na horta, porque a horta é uma coisa muito tátil, né? Que eles vão tocar, brincadeiras ao ar livre, atividades ao ar livre, pular corda, amarelinha, corda, brincar de esconde-esconde, e outras atividades de rola-bola, jogo de futebol, jogo de vôlei, se a escola dispuser de piscina, natação, isso é muito importante, uma aula de informática, onde eles vão conhecer outras palavras, uma aula de um outro idioma, ou seja, desenvolver a criatividade mesmo, a fundo. Para os pequenos, essas atividades lúdicas assim se tornam as mais importantes, as mais vantajosas para o crescimento, para o aprendizado, para a fixação de conteúdos. Isso fica de uma forma bem mais simples para eles. Formação da cidadania. Os valores sociais incentivados pelas práticas do contraturno também são importantes para a formação de pessoas mais responsáveis, com consciência coletiva e discernimento. Dessa forma, a variedade de experiências trocadas é fundamental, pois as crianças crescem livres de preconceitos e lidam bem com a diversidade. Aqui na foto dá para ver que tem um menininho de cadeira de roda. As crianças, raças diferentes e um menininho de cadeira de rodas. Ou seja, a diversidade é bem trabalhada, eles se comunicam com todos, porque criança não tem preconceito, criança age normalmente, preconceito é da mente adulta, o preconceito e o preconceito. E eles conversam com todos, jogam com todos, brincam com todos, a interação entre eles é muito boa, eles crescem livres desses preconceitos e preconceitos, lidam muito bem com a diversidade e nessas aulas de contraturno o professor consegue reforçar essa diversidade, né? Consegue reforçar esses como diria, esses conceitos de diversidade. Eles todos somos iguais, todos somos iguais perante Deus, todos somos irmãos, temos que brincar junto, coletivo, aprender muito bem o coletivo, desenvolver muito bem o coletivo, que é onde eu tenho que participar junto com os meus colegas, aonde que eu tenho que dividir o que eu estou com os brinquedos que eu tenho, o que eu estou fazendo. Pular corda é um brinquedo coletivo, é uma brincadeira coletiva, jogar futebol, por aí vai. Até uma aula de pintura, onde ele tem que trocar cores com os colegas, eles aprendem isso muito bem. Com conciliação de
prazer e aprendizado. Portanto, o contraturno escolar é uma excelente oportunidade para a família e para os filhos se valerem de muitos benefícios no desenvolvimento. Para aproveitar as vantagens das atividades extracurriculares, é importante verificar quais são as opções oferecidas pela escola e a metodologia de ensino adotada. Aquilo que eu falei, a escola tem que estar com objetivos alinhados, certa do que ela quer passar para o seu aluno, certa do que ela quer que eles aprendam, que eles avancem. Sabendo disso, os pais precisam saber quais as atividades vão ser feitas naquele contraturno. Aula de dança, de futebol, pintura, reforço escolar, porque às vezes nem todas as crianças que ficam no contraturno precisam de reforço escolar. Às vezes elas ficam só para as atividades extras mesmo, não para reforço escolar. Então os pais têm que saber o que é oferecido pela escola, a escola tem que oferecer um ensino, um contraturno de qualidade e tem que saber a sua metodologia adquirida, o que é adotada, como que vai ser passado esse conhecimento para esses alunos que ficam em contraturno. Enfim, as vantagens são inúmeras. Contribui para o rendimento escolar, confiança dos pais na instituição de ensino, ocupa o tempo ocioso das crianças, práticas desportivas, atividades práticas e ao ar livre. Tudo que eu vim falando desde o início, todas essas contribuições, todas essas vantagens são as melhores possíveis para os alunos. Então, deve ser um tempo bem aproveitado, deve fazer parte da rotina das crianças, deve criar uma rotina se eles não têm, deve criar uma rotina. E complementando agora esse vídeo das vantagens, vão ter mais 2 vídeos de leituras sobre as vantagens do benefício. São estudos que foram desenvolvidos para que as pessoas conheçam as vantagens conheçam as vantagens do contraturno escolar para os pequenos, na educação infantil, até 4º, 5º ano no máximo. Então são mais 2 vídeos sobre a leitura, com essa leitura desses estudos sobre as vantagens. Depois a gente vai entrar no tópico dos pais, a confiança que os pais têm nas escolas que oferecem o contraturno. Vai ter também uma entrevista com um pai que passou pela experiência de contraturno com os filhos. E daí vou seguir os vídeos até a gente terminar tudo sobre o contraturno. É um tema bem interessante, como eu venho falando desde o início. As atividades são muitas, vai ter vídeo somente sobre atividades de contraturno. Então eu espero que vocês tenham gostado, muito obrigado pela presença, por terem ficado aqui comigo até o final. Um beijo, fiquem com Deus, até o próximo. Não se esqueça, já em seguida eu vou postar esses outros 2. Tô indo contra, né? Eu tô fazendo esses vídeos para a faculdade, tá fugindo um pouco dos meus vídeos de rotina que eu costumo gravar, de dona de casa, mas a gente vai se alinhando. Um beijo, como eu disse, até o próximo.